Vem aí, CPAD de portas abertas. Bíblias, livros, inários e muito mais com até 70% de desconto. Confira alguns produtos que estarão na promoção. Comentário exegético Atos, obra completa. Bíblia de estudo explicada média, luxo, preta. Daniel, versículo por versículo. Bíblia Histórias para meninos corajosos. Alcance um futuro feliz e seguro. Na Cova dos Leões. Gostou? Já anota aí na sua agenda. De 13 a 15 de março, em nosso site cpad.com.br. CPAD de portas abertas espera por você! Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. O pecado corrompeu a natureza humana. Olá pessoal, seja bem-vindo à lição 10, que tem por título O pecado corrompeu a natureza humana. Agora estamos entrando numa outra área teológica. Até agora, com exceção das lições 1 e 2, falávamos sobre Deus, sobre a Trindade, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. Agora vamos falar sobre o ser humano. O pecado corrompeu a natureza humana. O primeiro tópico que está na lição de vocês é a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Isso é muito importante você como professor, você como professora, conhecer para trazer o esclarecimento mais profundo para seus alunos, para as suas alunas. Por quê? É muito comum alguém perguntar, mas o que nós temos com o pecado de Adão? O que nós temos com a queda do Éden? E nós encontramos que Paulo, porque o texto da leitura base, leitura em classe, se baseia em Romanos, capítulo 5, versículo 12, porque Paulo apresenta uma prova contundente, uma prova irrefutável. É o fato de a morte ter passado para todas as pessoas. Aí mostra o pecado. O pecado passou para todas as pessoas. Veja, Adão foi criado sem pecado. Adão foi criada, Eva foi criada sem pecado. E Deus colocou o primeiro casal no jardim, mas havia dito para Adão: olha, você pode comer de todas as árvores daqui do jardim, mas tem uma que você não pode comer, que é a árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Por quê? Porque no dia que você comer, você vai morrer. Você morrerá no dia que você comer. Então, Adão foi instruído, foi orientado. E Adão, como a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, ou homem e mulher os criou, em Gênesis 1, 27, a imagem e semelhança de Deus significa também os atributos comunicáveis de Deus, que há nos seres humanos alguma ressonância. Por exemplo, a santidade, a justiça, a bondade, sabe? A misericórdia, são atributos divinos, mas que existe no ser humano alguma ressonância desse atributo. Não é como os atributos incomunicáveis, como já falamos, eternidade, onisciência, onipresença, não. Isso aí é exclusivo, são atributos exclusivos de Deus. Mas os atributos comunicáveis, aquilo que se comunica, que pode ser passado para as criaturas de Deus, então nós temos a bondade, a justiça, e assim por diante, a santidade. Então são atributos em que há
no ser humano alguma ressonância. Sabe? Muito bem. Então, e o livre-arbítrio é um deles. É um desses atributos. E o que acontece? O mau uso desse livre-arbítrio levou Adão a desobedecer a Deus, a comer do fruto proibido. E veja que a sua morte foi instantânea. Sabe? Instantânea, porque ele se sentiu que estava nu, sentiu vergonha, mas ele já estava nu antes. No capítulo 2, e o versículo 24 diz que ambos, o homem e a sua mulher, Adão e Eva, estavam nus, mas não se envergonhavam. Mas depois que eles comeram do fruto proibido que eles pecaram, eles viram que estavam nus, e não somente isso, se envergonharam e procuraram se esconder de Deus, porque a palavra morte significa separação. Então, houve uma ruptura nessa comunhão. E pela viração do dia, Adão ouviu a voz de Deus, que soava no jardim, e ele disse: olha, eu tive medo, me escondi. Mas Deus perguntou: por que você se escondeu? Você comeu, não foi? Do fruto da árvore que eu falei para não comer? Então, aí veio a separação, a ruptura, o pecado no ser humano, porque o pecado já existia antes. Antes da criação de Adão, um querubim ungido que Deus criou, ele havia se rebelado. A origem de Satanás, não temos muitas informações na Bíblia, mas temos o suficiente para fundamentar nossa fé. Há duas passagens básicas que mostram a queda desse querubim ungido que o transformou em Satanás. É Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 15, e Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 ao 18. Então, essas duas passagens, é claro que não há uma unanimidade entre os expoentes, os expositores do Antigo Testamento, mas nós não encontramos uma explicação melhor, sabe? As explicações dos que questionam, que contestam, que ali está falando do querubim ungido de Satanás, não é uma exegese muito boa, não. Sabe? Já escrevemos sobre isso, já tivemos lições sobre isso. Escrevi sobre um trimestre intitulado, o tema foi Batalha Espiritual. Você pode procurar, que ali tem uma lição que trata disso com muitas informações bíblicas. Nós não temos dúvida alguma, sabe, que essas passagens dizem respeito à queda do querubim ungido, ali que, por causa do mau uso do livre-arbítrio que Deus concedeu a esse querubim, ele se rebelou, e com ele veio um grupo de anjos que se rebelou com ele e foram expulsos do céu. Então, Satanás e esses anjos que foram expulsos com ele são os demônios. Muito bem entendido. Não são todos, não há unanimidade nessa interpretação, mas é a maioria. A maioria interpreta dessa maneira. Muito bem. Então, quando a serpente apareceu no Éden, sabe, e era Satanás que tinha sido expulso, então ele se incorporou na serpente e persuadiu Eva a desobedecer a Deus, e ela comeu do fruto proibido, depois levou para o seu marido, comeu com ela, e aí foi a queda. Esse foi o maior desastre da humanidade, foi essa desobediência. Muito bem. Então, mas muito cedo, sabe, Adão viveu o suficiente para ver as consequências funestas da sua desobediência, né? Com o assassinato de Abel, Caim matou seu próprio irmão, e logo surgiram a violência e a poligamia, e aí o dilúvio,
O capítulo 6 de Gênesis é como se fosse um resumo daquele período, mostrando a consequência do pecado. Muito bem. Agora, o que acontece é que o Antigo Testamento, veja, mostra a transmissão do pecado para todo o gênero humano, para toda a humanidade. E o apóstolo Paulo, eu já mencionei aqui em um desses vídeos, em um desses comentários, também está na lição, no livro do trimestre, que Paulo, a teologia paulina, ele recebeu diretamente do Senhor Jesus, mas também ele baseou os seus ensinos na vida de Jesus, nos relatos dos evangelhos, embora nem todos estavam escritos ainda, mas ele conheceu, porque ele faz citação de passagem diretamente dos evangelhos. Então, ele conheceu a vida de Jesus, informações sobre os ensinos de Jesus, sobre os milagres de Jesus, mas baseava também nas escrituras do Antigo Testamento. Porque o Salmo 51 diz, Davi, em pecado concebeu minha mãe. Ele está mostrando a concepção humana já é em pecado. Isaías, capítulo 1, também fala que o pecado ocupa a intensidade, não diria a intensidade, mas diria a extensão. A declaração de fé menciona isso. Fala o pecado no pensamento, nas faculdades humanas, na alma, no espírito, no corpo, no pensamento, nas atitudes. É uma questão de extensão, está em toda parte. E o Salmo 14, depois do Salmo 53, que repete o Salmo 14, fala que todos pecaram. E Paulo pega essa passagem e cita em Romanos capítulo 3, que não há um justo sequer. Todos se corromperam, todos se perderam. E conclui dizendo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18, ele descreve um quadro desanimador, um quadro funesto do gênero humano, dos pecados. Ali ele vai enumerando todos os tipos de pecados, capítulo 1 inteiro, até o final. No capítulo 2, ele se volta para os judeus, mostrando que qualquer judeu concordaria com Paulo plenamente. Irmão Paulo, meus parabéns, está certo, os gentios é isso mesmo, são pecadores, são depravados, são corruptos, é isso mesmo. Mas só que chega a vez dele também. E Paulo fala, é você que diz que não se deve adulterar e adulteras, e não se deve adorar ídolos, cometer sacrilégio. Então Paulo mostra, aí ele conclui dizendo, olha, judeus e gentios estão no mesmo bojo, sabe? Estão no mesmo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então judeus e gentios precisam de Jesus, precisam de salvação, porque todos são igualmente pecadores. Aí no capítulo 5 de Romanos, aí sim, ele não poderia ser mais claro do que foi ali nessa passagem. Ele fala assim como pecado. Eu vou ler aqui, ó, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Eu não vou ler toda a perícope, toda a porção, mas apenas o versículo 12 do capítulo 5, que ele diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Aí eu pergunto a você, professor e professora de escola dominical, há dúvida quanto a isso? Agora, é claro, preste atenção. A Bíblia não explica como o pecado de Adão, como a queda do Éden, passou para todos os seres humanos. Existem diversas linhas teológicas interpretando, mas não vamos entrar nessa questão aqui. Na verdade, o nosso objetivo é com a Bíblia,
não é com a teologia. Aí você vai dizer, pastor, mas o pastor está falando até agora, desde o princípio, dos pais da igreja, dos credos, fez até citação de credo de Atanásio, do credo niceno, é verdade. Mas por que tem que fazer isso? Para explicar e refutar as heresias, só por isso. Porque a igreja, eu já falei isso no primeiro século, entendia com clareza meridiana a Trindade, a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo, simplesmente pelos textos bíblicos, sem fórmulas teológicas, sem a patrística, sem os pais da igreja. E a prova disso, até hoje, em Israel, os judeus messiânicos, os messiânicos são aqueles que creem em Jesus, que creem na Trindade, que creem na salvação pela fé em Jesus, que creem na ressurreição de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, que creem nos ensinos paulinos, como nós cremos. É verdade, só que eles não têm os credos, não dão importância para os pais da igreja, eles estão longe dessas questões teológicas, da patrística, dos credos, mas eles creem exatamente como nós cremos, entendeu? Então isso mostra que eles, como são a continuação daqueles judeus da primeira geração, que eles mantêm o culto na sinagoga, seguindo o mesmo ritual da sinagoga. Quando você lê em Atos dos Apóstolos, que Paulo chega na sinagoga e tem direito à palavra e fala, exatamente, hoje não é diferente. Quem visita Israel ou visita uma sinagoga messiânica, eu estou falando de judeu, não estou falando aqui de cristãos judaizantes. Tratamos desse assunto lá na lição 2. Estou falando de judeus, que mantêm a sua cultura, que mantêm a sua tradição. Então, como hoje os judeus messiânicos, nas suas sinagogas, nas suas liturgias, nas suas crenças e práticas, eles aceitam as mesmas doutrinas que nós aceitamos sobre Deus, sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, sobre a salvação, sem recorrer aos credos, sem recorrerem a patrísticos e aos credos. Isso mostra que no primeiro século a igreja também cria, como eles creem hoje, sabe? As mesmas crenças deles hoje são as crenças lá do primeiro século, somente com as escrituras sagradas, somente com a Bíblia Sagrada. Agora sim, a igreja precisou recorrer a esses recursos por causa do surgimento das heresias, e não somente por isso, porque também o evangelho, o cristianismo entrou no mundo grego, no mundo romano, no mundo bárbaro, e aí a nova geração, o novo público, mais críticos, eles não se contentavam apenas com as citações bíblicas, precisavam de explicação. Aí surgiram as formulações teológicas. Então é importante que se saibam disso. Então, essas linhas teológicas tentam explicar o processo, como que o pecado, a experiência do Éden contaminou toda a raça humana. A Bíblia não explica como isso aconteceu, mas apresenta como um fato. É o texto que eu acabei de ler, em Romanos 5:12. Então, por causa do pecado de um, a morte passou a todos os seres humanos, a todas as pessoas, a toda a humanidade. Por isso que todos pecaram. Isso é um fato. Tá? Isso biblicamente não se questiona. Agora, o tópico 2 da lição fala da heresia, que nega o advento do pecado. Então veja veja que o ser humano, fechando esse tópico 1, o ser humano, criado em santidade, a imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis
relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. Então, esse tópico pretendemos mostrar a origem e a dimensão do pecado e também refutar, à luz da Bíblia, as crenças inadequadas, que é o que nós vamos fazer agora no tópico 2. A heresia que nega o advento do pecado. Todos sabem que estamos falando aqui do pelagianismo. O que é isso? É a doutrina de Pelágio. Quem foi Pelágio? Temos aqui, está no livro de vocês, tá? Pelágio é um personagem que viveu mais ou menos na época de um teólogo britânico, um monge, um erudito. Ele viveu, a sua idade são 360 e 420. Então, foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, mas só que não chegaram a se encontrar pessoalmente. Agostinho refutou o pelagianismo porque um porta-voz de Pelágio, chamado Celestio, ele que propagou, foi um dos principais promotores dessa doutrina Pelágio. O que ensinava a doutrina? Veja, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Citamos aqui. Citamos Romanos 5, versículo 12, que a morte passou a todos os seres humanos, a toda a humanidade, a todas as pessoas, e por isso que todos pecaram. Mas o ensino central de Pelágio nega a queda do Éden, que a queda do Éden tem afetado a raça humana. Dizia que o pecado de Adão não foi transmitido a toda a humanidade, e nem a morte física é resultado do pecado de Adão. Quer dizer, é um confronto com a própria Bíblia Sagrada. Acabamos de ler em Romanos capítulo 5 e versículo 12. Acrescentava ainda que cada alma é criada imediatamente por Deus no nascimento de cada pessoa. Portanto, ela não pode vir ao mundo maculada pelo pecado de Adão. Era outro confronto contra a palavra de Deus. O salmista Davi, Salmo 51, em pecado, como me concebeu minha mãe. Então, o ser humano já nasce, já é concebido no pecado. Então, é a palavra de Deus contra a palavra de Pelágio. Agora, só que tem uma coisa, antes de continuar, não sobreviveu nenhum documento da lavra de Pelágio. O que se tem são documentos das pessoas, dos teólogos, que confrontaram, que refutaram Pelágio. Tá? Agostinho de Hipona refutou em muitos documentos, mas dele mesmo. Por isso que não é possível saber se realmente foi Pelágio. Mas o nome pelagianismo passou para a história e os antigos falam que é da doutrina de Pelágio. Mas, de qualquer forma, para nós não interessa se foi de Pelágio ou se foi de outra pessoa, se foi de Celestio, não importa. O que importa é que essa doutrina existe e ela é herética. E nós não podemos admitir, não podemos aceitar isso, porque confronta a palavra de Deus. Então, ele não podia vir ao mundo como pecado segundo o pelagianismo. Tá? Então, diz que o próprio Adão não pode ser imputado sobre o destino de sua posteridade. Constava ainda no seu ensino que o ser humano estava destinado a morrer, mesmo que Adão não tivesse pecado. Está confrontando a palavra de Deus, porque Deus falou para Adão: não coma da árvore da ciência do conhecimento do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, daí parte o princípio que Adão não foi destinado para a morte, foi destinado para a vida. Então, é outro erro crasso de Pelágio. Então, seguem alguns pontos do movimento de Pelágio. Negava o pecado original e a corrupção geral do gênero humano. Dizia que o pecado de Adão não foi transmitido
a toda a humanidade, e nem a morte física é resultado do pecado de Adão. Então a palavra de Deus que nós lemos fala por si só da heresia do pelagianismo. B, que esse pecado diz respeito somente ao próprio Adão e não pode ser imputado sobre o destino de sua posteridade. Também outro confronto contra a palavra de Deus. Porque se eu tenho aqui essa capa do livro em defesa da fé cristã, e aqui eu ponho um borrão aqui, uma mancha aqui, aí eu vou tirar a cópia. O que vai acontecer com as cópias? Todas elas vão aparecer com essa mancha. Se Adão era a matriz, Adão era a matriz da raça humana, então aquela mancha que está ali passou para todos. Isso aí não é difícil entender isso, gente. Você tem dificuldade de entender isso? Não, isso é claro. Viu? Então, se a matriz está com defeito, então todas as cópias virão com aquele defeito. Sabe? Da onde Pelágio ou pelagianismo tirou isso? C. O ser humano estava destinado a morrer mesmo que Adão não tivesse pecado. Está errado. Não é isso que ensina a Bíblia. D. Negava ainda a graça de Deus. Adão foi apenas um mau exemplo para a humanidade e Jesus simplesmente um bom exemplo. Que absurdo. Então Jesus nada mais era, e está igual com as religiões não cristãs, que tem Jesus como um exemplo, como um filósofo, como um guru, como um mestre. Não, gente, isso é um absurdo. Estamos falando do 4º século da era cristã, muito cedo na história da igreja. Diz que cada um pode ser salvo pelos seus próprios esforços e não depende da graça. A doutrina enfatizava também a ideia do total livre-arbítrio. Espera um pouco. Nós cremos no livre-arbítrio? Cremos. Mas não naquele livre-arbítrio pleno antes da queda. A imagem e semelhança de Deus, a imagem de Deus no ser humano, ela não foi aniquilada, sabe? Ela foi sim comprometida, foi arranhada, podemos assim dizer, mas o livre-arbítrio existe. Agora, não como o Pelágio está dizendo, antes da queda. Não. Então, o desejo que o pecador sente de servir a Deus, que se sente como pecador, que sente necessidade da salvação, da graça de Deus, vem do Espírito Santo. Então, a escolha que ele faz pela salvação por Jesus Cristo, isso vem do Espírito Santo, mas ele tem a liberdade de escolher, de aceitar e de recusar. Sabe? Então, o livre-arbítrio, ele continua, mas não da maneira que o pelagianismo está citando aqui. Então, segundo o pelagianismo, os seres humanos possuem a graça, a capacidade de optar livremente por Deus e por se tratar de uma criatura feita à imagem de Deus. As pessoas têm condições morais e espirituais de fazerem o bem e evitar o mal, salvarem-se com suas próprias forças. Gente, sabe? É só uma lida, sabe? Em Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 8, que é só a leitura em si desmonta tudo isso, toda a estrutura soteriológica pelagianista. Então, meus irmãos, houve reação, sim. Essa doutrina é interessante. Surgiu, depois disso, o semi-pelagianismo. É outra coisa, sabe? Entre as várias diferenças teológicas, sabe? Entre o cristianismo e o islamismo, entre a Bíblia e o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, já falamos isso, está também a ramatiologia, pois essa religião rejeita a doutrina bíblica do pecado original. Qualquer muçulmano, se você conversar com ele, vai defender isso. Vai dizer que, eu cito no livro até um documento, fonte islâmica, dizendo que
ele diz que o pecado original, diz aqui, ó, olha o que ele diz, né? Diz o seguinte, afirma, cito aqui para a passagem do Corão, você pode ler isso no livro, afirma que o Islã, isso aqui não é o Corão, desculpe, isso aqui é um documento, sabe? É o Islã em Foco. Um documento que eu ganhei, é um livro que eu ganhei há muitos anos. Eu não, acho que foi numa exposição, na Bienal do Livro. Tinha lá um stand dos muçulmanos que estavam distribuindo uma literatura. Acredito que foi ali que eu ganhei esse livro. Chama-se O Islã em Foco. É uma produção islâmica. É um manual de instrução dele, né? Um resumo de suas crenças e práticas. Trata de diversos assuntos. Então ele diz o seguinte, ó, o Islã adotou uma posição única perante o assunto. Uma posição que não foi compartilhada por nenhuma religião do nosso conhecimento. Tá? Aí mais na frente, no mesmo documento, diz: a ideia de pecado original ou de criminalidade hereditária não tem lugar dentro dos ensinamentos do Islã. Um pouco mais na frente ele diz: o homem nasce no estado natural de pureza. Tá? Isso está nesse documento. Então, é uma doutrina pelagiana, é um pelagianismo. Então, ele não tem consciência do pecado original, logo não precisam de salvação, porque se não existe pecado original, por que Jesus morreu? Lembram que nós falamos antes, que eles negam que Jesus foi crucificado? Então, nega também a salvação em Jesus Cristo, porque eles acham que não precisa de salvação, que não existe pecado original. Muito bem. Então, mas tem um outro ponto, e aqui eu finalizo, que nós refutamos com veemência, uma acusação torpe contra a nossa doutrina, contra a nossa denominação, é o seguinte, é o chamado semi-pelagianismo. E o que é isso? Em meio aqui, o semi-pelagianismo. Em meio, o semi-pelagianismo é um meio termo entre Agostinho de Hipona e Pelágio. Todos os pontos da teologia pelagiana se resumem nisso. Não existe pecado original e a capacidade humana e a defesa da capacidade humana para a sua própria salvação. Então essa doutrina foi rejeitada pela Igreja e formalmente condenada pelo Concílio de Éfeso em 431. Mas um monge chamado João Cassiano, 360, 435, essas são as suas datas, educado em Belém, na Judéia, que viveu muitos anos como monge no Egito, e em 415 fixou residência no sul da França, em Marselha, onde fundou mosteiros. Ele procurou um meio termo entre a posição extremada do pelagianismo e o pensamento de Agostinho de Hipona. Essa doutrina passou a ser conhecida como semi-pelagianismo. Sabe? E alguns nos incluem nesse grupo semi-pelagianista, que é uma acusação falsa, deletéria, uma acusação que contra nós, falsa, uma acusação torpe. E nós não podemos aceitar isso. Nós não somos semi-pelagianistas, né? Então, veja o que inclui no semi-pelagianismo. As crenças de que o pecado original
e o livre-arbítrio não se excluem entre si, que a vontade divina e a vontade humana cooperam e são fatores coeficientes na regeneração, que a regeneração é a bênção divina sobre a vontade humana e que a culpa vem não pelo pecado original, senão por um ato individual cometido voluntariamente. Então, nós não concordamos com isso. Essa não é a crença assembleiana. Tá? Então é bom que se tenha isso em mente. Agora sim, nós, na doutrina da salvação, nós vamos ver alguns aspectos teológicos. Nós somos bíblicos, ensinamos a Bíblia. Os nossos pais não deram muita importância aos pensamentos teológicos dos pais da igreja, até mesmo dos reformadores, mas os seus ensinos vêm das escrituras sagradas. E aí muitas coisas conferem com o que os pais da igreja ensinaram, com o que os reformadores ensinaram, mas a nossa doutrina ela é bíblica. A teologia assembleiana ela é bíblica. Então eu finalizo aqui deixando isso claro, que nós rejeitamos o pelagianismo, rejeitamos o semi-pelagianismo, e que a nossa doutrina de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ainda finalizando com Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Deus te abençoe e tenha uma boa aula nesse domingo.